Olá, bom dia. Espero que todos estejam bem e se cuidando. Vamos dar continuidade a nossos assuntos de conceitos de cirurgias, tá? Referente a disciplinas de intercorrências cirúrgicas. Né? Hoje nós vamos falar da hernioplastia, tá? Hernioplastia é um procedimento cirúrgico caracterizado pela remoção de de um abalamento, né, de um órgão da barriga, tá, para fora do corpo. Geralmente a hérnia ela pode ser umbilical e inguinal, tá? Então a hernioplastia nada mais é que a retirada desse abalamento hernial que acontece na região umbilical, tá, e na região inguinal. Então quando se tira essa herniação, tá? Desse processo patológico, né? Que acontece no processo de uma hérnia. A hérnia é uma laceração ou abaulamento de uma parte de uma artéria, né? Ou uma veia que acontece, que cria um anelzinho, né, na parte umbilical ou inguinal, tá, do paciente. E quando há necessidade de retirada dessa hérnia, a gente chama de hernioplastia, retirada da hérnia da região umbilical e inguinal. A anestesia não é local, geralmente a anestesia é geral, ou peridural, ou raquidiana, tá? É um procedimento que necessita de cirurgia, não há medicação para a diminuição da hérnia, tá? A hérnia ela tem que ser retirada, tá, do paciente, tá ok? Então, geralmente o paciente ele sofre um processo de anestesia geral, tá? Ou raquidiana ou peridural para retirada desse anel hernial que pode ser na região inguinal ou na região umbilical, tá? Para retirada. É uma cirurgia, né, que não requer muito tempo cirúrgico, né? Para vocês entenderem, a hérnia é uma alça intestinal que fica herniada, tá? Tanto na região umbilical, tanto na região inguinal. Nada mais é do que uma alça intestinal que vai se dilatar na região umbilical ou inguinal, tá? Que necessita de uma correção cirúrgica para ser operada, tá? Não é uma cirurgia, como eu falei, que demora muito, mas necessita-se de procedimento cirúrgico. Não existe procedimento medicamentoso para o tratamento dessa hérnia, tá? Então não se esqueça que hérnia ela só dá em duas regiões, ou a inguinal ou a umbilical. E não se passa de um descolamento de um órgão ou tecido, tá? Onde cria uma alça intestinal herniada. A gente fala uma alça intestinal herniada, ou canal inguinal anormal, né? Cria uma alça intestinal ali na parte umbilical ou inguinal do paciente e necessita-se da correção cirúrgica para a retirada dessa alça intestinal, que se chama hérnia, tá? E a cirurgia dessa alça intestinal chamada hérnia chama hernioplastia, tá? Para vocês entenderem. E nas cirurgias que eu falei anteriormente para vocês, né? Toda cirurgia tem as suas complicações, tá? Uma das principais complicações da cirurgia são as deiscências de sutura e esvisceração, tá? Essa é uma das principais complicações. Claro que existem milhares, né? Mas as principais complicações do pós-operatório de cirurgia, tanto na enfermaria, tanto em casa, são a deiscência de sutura ou a esvisceração, tá? O que é uma deiscência de sutura? Deiscência de sutura, tá? Deiscência de sutura é quando os pontos cirúrgicos se abrem, se rompe e a pele
salta uma da outra, né? Porque geralmente quando faz uma cirurgia, há uma sutura da camada da pele para unir uma borda com outra borda. Então, quando esses pontos se rompe espontaneamente e há uma abertura da incisão cirúrgica pelo rompimento dos pontos, nós chamamos de deiscência de sutura, tá? Esvisceração não. Esvisceração é a saída, tá? De alguma víscera do corpo, tá? Pelos pontos. Deiscência de sutura é o rompimento dos pontos. Tá? Os pontos se rompem espontaneamente. Aí teve uma deiscência de sutura. Esvisceração já é a saída, tá? De algum tipo de estrutura do nosso organismo, tá? Ou tecido, ou musculatura, ou gordura, ou quando se sai para fora dos pontos, mesmo se o ponto não rompeu, o ponto não se rompe, mas saiu algum tipo de alça intestinal ou tecido, a gente fala esvisceração. Quando os pontos se rompem espontaneamente, é uma deiscência de sutura. Deiscência, rompimento dos pontos espontaneamente. Esvisceração, não. É a saída de algum tipo de tecido do nosso corpo para fora da incisão cirúrgica, tá? Tipos de fio cirúrgico que existe no centro cirúrgico. Existem aqueles fios que são absorvidos pelo organismo e existem os fios que não são absorvíveis pelo organismo. Fios absorvíveis pelo organismo são fios cirúrgicos que se dão geralmente dentro dos órgãos ou das vísceras, onde o nosso próprio organismo vai absorver esses fios cirúrgicos. E os fios não absorvíveis são aqueles fios que só dão entre a pele, onde há necessidade, depois de 15 dias, tá? Ser retirada no pronto atendimento ou no ambulatório. Então, fio não absorvível são aquele fio que não vai ser absorvido pelo organismo. Ele não é dado dentro do corpo, nas vísceras. Ele é só dado para a união das peles, tá? Da pele, tipo mononylon. Mononylon é o fio de nylon que tem a função de unir uma pele com a outra. Esse fio não é absorvido, tá? Ele tem que ser retirado após 15 dias no ambulatório. Os fios absorvíveis são aqueles fios que o nosso organismo vão absorver. Então, por isso pode ser dado dentro de um órgão, do útero, do intestino, do abdômen, das vísceras, que um tempo o nosso corpo vai absorver esses fios cirúrgicos, que são o quê? O Vicryl, o algodão, o catíguro cromado e o catíguro simples e o seda, tá? Então, para vocês entenderem, esvisceração é um tipo de complicação cirúrgica, tá? Onde que a saída da estrutura de um tecido para fora da incisão cirúrgica. Deiscência de sutura é o rompimento dos pontos espontaneamente, ok? E os tipos de fios cirúrgicos, tem os fios absorvíveis, que são aqueles fios que o nosso corpo vai absorver, que é dado dentro do nosso organismo, que é o Vicryl, algodão, seda, catiguti simples, catiguti cromado. E os fios não absorvíveis são aqueles fios que o corpo não absorve, que só pode ser dado para a união da camada da derme, que é da pele, que é o mononylon, tá? Que é um fio de nylon, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Beijos e até amanhã. Estudem um pouco, tá? Se cuidem e bom feriado.